Olá, meu nome é Thaisa e eu vou apresentar o meu projeto que tem como título Tecnologia Assistiva para auxiliar o acesso ao transporte público por pessoas com deficiência, e a minha orientadora é Aida Araújo Ferreira. Então, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, existem cerca de 6,5 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Dentre elas, 528 mil têm perda total da visão e 6 milhões possuem baixa visão, que é uma perda parcial da visão. Isso é um grande problema porque essa condição limita bastante a qualidade de vida, visto que a visão é um dos principais canais responsáveis por recebimento de informações do mundo exterior. Então, para poder promover uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que enfrentam essas dificuldades, foram criadas ferramentas para auxiliar em atividades cotidianas, que foram chamadas de tecnologias assistivas. Essas tecnologias podem promover melhorias em várias áreas, como a comunicação, a mobilidade, o controle do ambiente e várias outras. Então, no caso dos deficientes visuais, alguns exemplos dessas ferramentas são o aplicativo Be My Eyes, onde o deficiente visual pode requisitar alguma ajuda para um vidente a partir de uma videochamada, como também existem as bengalas eletrônicas, que podem ser adaptadas por GPS, sensores de aproximação e outras características. Então, sabendo disso, a plataforma Siga Bem, integrada ao projeto Sinestesia Vision, visa desenvolver uma tecnologia assistiva para auxiliar na mobilidade dos deficientes visuais no transporte público da região metropolitana do Recife. Então, o principal objetivo é desenvolver essa plataforma para promover essa acessibilidade para as pessoas com deficiência, a partir do fornecimento de consultas sobre parada de ônibus, horários dos ônibus e outras funcionalidades que a gente vai ver um pouco mais a seguir. Então, a nossa metodologia ela foi baseada no Scrum, onde tivemos várias sprints de uma semana. Então, nesse período de uma semana, era o tempo para a gente desenvolver alguma funcionalidade do aplicativo. Mas a gente começou mesmo na etapa do design, que construímos justamente a interface desse aplicativo a partir de um software que é chamado de Figma. E a partir daí, já partimos para a parte do desenvolvimento, que utilizamos o framework React Native, que é baseado na linguagem de programação JavaScript. E também foram utilizados web services para realizar requisições para a API do CTM, que foi justamente onde podemos acessar informações sobre linhas dos ônibus, os horários dos ônibus, as paradas, para poder implementar as nossas funcionalidades. Então aqui eu quis colocar as principais telas, onde dá para ver as principais funcionalidades que a gente implementou. Essa primeira tela é para demonstrar esse botão, que ele é capaz de capturar a localização do usuário. Ele está localizado aqui no canto inferior da tela, então o usuário pode clicar nesse botão e ter uma localização mais precisa dele. E essa segunda tela, ela mostra as paradas disponíveis próxima a essa posição de onde o usuário está. Então, o aplicativo ele busca as paradas em um raio de 350 metros dessa posição e exibe na tela para que o usuário selecione qual parada ele desejar. Aí essa terceira tela são as linhas de ônibus disponíveis, como também os horários de chegada desses ônibus nessa parada que o usuário já pré-selecionou. Então aí mostra uma lista desses ônibus e é ordenado por ordem de chegada, né? O mais próximo fica mais no topo e o mais distante fica no final da lista. Essa quarta tela é um formulário de reclamação, como também é bem parecido com o de sugestão e elogio, que o usuário pode fornecer algum tipo de reclamação ou de sugestão e elogio para os gestores. E esse formulário tem alguns campos de preenchimentos assim em comum, como por exemplo o número da parada, o número da linha, o número do ônibus, o nome da empresa, a irregularidade, no caso da reclamação, e também é uma possibilidade de o usuário poder descrever mais sobre a ocorrência. E por último é a tela de notificação,
onde os gestores podem fornecer algum tipo de informação para os seus usuários, o que eles acham que sejam necessários, como, por exemplo, uma mudança de rota de algum ônibus. Então, o principal propósito da plataforma Siga Bem é auxiliar na mobilidade e promover a autonomia para pessoas com deficiências. E a gente conseguiu implementar essas funcionalidades, que foram a captura da localização do usuário, a visualização das paradas em um raio de 350 metros, a seleção da parada, a realização da reclamação, sugestão ou elogio, como também receber notificações dos gestores. Então, as próximas etapas estão muito relacionadas a teste de usabilidade, já que a partir de agora é bem melhor colocar o aplicativo na mão dos usuários para ver que tipo de entrave ele pode enfrentar na utilização e poder aprimorar ainda mais essas funcionalidades e a usabilidade do aplicativo como um todo. Então, essas aqui são as nossas referências. E é isso. Muito obrigada.